Senhoras e senhores, vamos iniciar a sessão solene para empossar os novos acadêmicos da Academia Brasileira de Ciência e Administração. Vamos formar a mesa. Presidente Paulo Mota. Carlinhos. É aqui que eu sou eu. Eu recomendo que sentar mais na frente, que tal? Para poupar a voz do Paulo Protásio. Ele vai falar aqui. Ele pode escolher. Armando Vianô, Pode falar lá do microfone de lá. Se ainda quiser. está chegando gente. Pode escolher falar no notificação. A hora que for falar, fala. Você vai fazer a posse antes? Ah, é? Vou fazer. Tá. Não, tudo bem. Só ficou em pouco. Podemos abrir aqui? Boa noite a todos e todas. Vamos dar início à solenidade de posse dos novos acadêmicos da Academia Brasileira de Ciência da Administração. Eu passo a palavra ao presidente, professor Paulo Roberto Mota, para fazer a abertura. Muito obrigado a todos presentes aqui. Quer dizer que a nossa academia geralmente tem dois momentos de festa, né? É um momento que a gente admite os novos membros e outro momento em que a gente apresenta palestras sobre novas ideias para o desenvolvimento da administração no Brasil. Essa sessão hoje é uma sessão importante, porque a gente tem as duas coisas, né? Nós temos a honra e a alegria de receber o professor Paulo Protásio aqui, que vai nos brindar com a sua palavra, as suas ideias. Eu falo isso porque lembrei de uma coisa. Já tem muito tempo, você lembra? Não, eu era menino, né, sentado ali. Você veio fazer uma palestra aqui, que marcou época aqui na escola. Eu era vice-diretor da EBAP, e ele me aparece como presidente da Embratur, né? Mas era um de um vigor, cheio de ideias, né? Cheio de ideias, de projetos, que os alunos ficaram encantados, né? Porque tinha muito um grande número de ideias. Você lembra disso? Né? Foi uma coisa que os alunos gostaram muito, né? Então sabemos que vai ser também outro brinde, porque a presença daqui nos prestigia, nos honra muito e nos dá muita alegria de ter esse retorno aqui, né? Então agradeço a sua presença. Eu vou voltar aqui e pedir lá para o nosso vice-presidente, ele vai fazer a apresentação, não é isso? Ele faz a apresentação do nosso conferencista. Não, ele vai fazer, tá bom. Tá. Porque o nosso mestre de cerimônia aqui é o acadêmico Carlos Roberto, que vai conduzir a sessão toda. Olha, o doutor Paulo Protásio é um amigo, antes de mais nada, não é? E ele ocupou muitas funções no país e sempre esteve dedicado ao público e às empresas. Ele foi presidente da Associação Comercial no Rio de Janeiro. É tão grande o currículo dele, como mencionou também o professor Paulo Mota, ele foi presidente da Embratur e tudo que ele faz é com muito vigor. Ele tem acompanhado o cenário internacional, tem participado de G20, G30, e é sempre uma visão, uma perspectiva muito positiva sobre o futuro. Eu não preciso ler o Viter do professor Paulo Protásio, porque todos nós vamos poder ter o privilégio de ouvir o Paulo Protásio, que fala por si próprio. Então, Paulo, seja muito bem-vindo à nossa academia
Ok, não pode deixar, professor. Não começa a palestra agora, não, porque eu tenho que fazer só algumas observações. O cara é rigoroso, entendeu? É igual você passar pelo immigration nos Estados Unidos. Protocolo é protocolo, né? Bom, a Academia Brasileira de Ciência da Administração foi criada em 20 de julho de 1973 e teve como fundadores 18 acadêmicos, todos personalidades eminentes ligadas à administração do país. Seu primeiro presidente foi o acadêmico fundador, Dr. Hélio Marco Penha Beltrão, e teve como presidente de honra, primeiro o Dr. Luiz Simões Lopes e, posteriormente, o Dr. Oscar de Melo Flores. A Academia Brasileira de Ciência da Administração é uma sociedade civil de natureza científica e cultural, sem finalidade lucrativa, fundada em 20 de julho de 1973, com sede de fórum na cidade do Rio de Janeiro, e tem por objetivo o estudo, a pesquisa, o desenvolvimento do conhecimento técnico e científico, a difusão da ciência da administração e o estímulo à ação e aperfeiçoamento dos administradores. Eu vou, antes de mais nada, agradecer a presença de alguns acadêmicos, professor Armando Cunha, professor Bianor Cavalcante, professor Marcelo Marujo, professor Marco Flávio, né? E tem um outro que hoje passa a ser só pai da acadêmica. Hoje nós temos um professor querido também, que é o pai da nossa acadêmica. Deixa eu pegar aqui, porque é muita coisa. É muita coisa. Caravantes. Sim, professor Caravantes. Pronto. É porque ele é um acadêmico querido, mas hoje ele está aqui como acadêmico e como pai da professora Cláudia Caravantes. Pronto, eu quis fazer uma brincadeira, mas é isso aí. Bom, de qualquer forma, eu vou pedir a todos que fiquem de pé para a execução do hino nacional.
Agora sim, seguindo o protocolo, eu convido o nosso palestrante para proferir a palestra. Bom, gente, eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao meu amigo Antônio Freitas de lembrar de mim. Ou seja, não é todo mundo que é lembrado. A gente passa o tempo na vida e, de vez em quando, aparece alguém, tira você do conforto e leva você para um conforto maior ainda, que é o que eu estou tendo aqui. Numa volta, num retorno, numa sala onde aqui tem uma juventude, né, que já viveu o seu momento e sabe do valor que ela representa, e a forma como a gente se conduz é a forma que a gente acaba recolhendo como fruto daquilo que a gente fez. E eu queria fazer um desafio. Na verdade, o Carlos Roberto foi o que fez o contato da minha chegada, mas o Freitas foi quem me inventou. E ele, ao inventar, ele disse assim: Paulo, fala o que você quiser. Aí eu falei com o Paulo Roberto, ele disse: não é bem assim, tem que falar um pouco da administração. Então me limitou, estabeleceu a regra e eu vou cumpri-la. Primeira coisa, ela tem que ser curta, não pode passar de 30 minutos. Então você está nomeado no meu relógio. Primeira coisa, nesse ponto, de nós fazermos a ação, é eu poder dividir com vocês uma sensação que eu tenho e que eu quero fazer com que vocês possam partilhar dela, e quem sabe, do Arroio Chuí ao Monte Roraima, já que vocês são nacional, a gente possa, quem sabe, descobrir alguns caminhos que possam nos levar a um outro tipo de desafio, que é o desafio da própria entidade. Como fazer com que ela tenha uma capacidade de administrar todo o seu histórico e êxito num momento que vai ser possível, em que a atração de jovens e pessoas que estão articulando a sua vida, iniciando a sua vida, possam depositar na mesma direção daquilo que a gente aprendeu. E até mesmo fazer melhor. Então, essa operação é um desafio que eu queria dividir com vocês. Primeira coisa que eu queria colocar para vocês é a seguinte: nunca temer a mudança. Eu acho que a primeira coisa que a gente devia ensinar à nossa gente é que nós não temos medo da mudança, e eles pensam que nós somos impedimento da mudança. Eles acham que a gente não pensa em como deveria pensar no processo da transformação e da visão de uma nova vida. Eles acham que sabem. Mas se nós nos juntarmos a eles em termos de conhecimento e fazermos com que eles possam entender e perceber os valores que estão ocorrendo hoje no curso do mundo, eu garanto a vocês que a gente vai fazer esse país muito melhor do que ele é na realidade. Hoje tive uma participação de uma fala de um amigo que veio de São Paulo, e ele, Samuel de Abreu Pessoa, não vou esquecer. Ele veio e disse simplesmente os 120 anos do Brasil na área econômica. Descreveu pedaço por pedaço, a cada 10 anos, a cada 30 anos, o que aconteceu. Gente, é uma gangorra. A gente está em cima e a gente está embaixo. E o pior é que poderíamos ficar em cima e não estar embaixo sem o aprendizado, e a gente não aprende quando está embaixo. Então, o que acontece é que uma primeira sugestão é a gente entender o que nós somos. Aí eu fui, há um tempo atrás, várias coisas que eu posso imaginar, mas não vou falar sobre elas. Eu disse: caramba, vamos fazer 200 anos. E o que está sendo feito para o Brasil de 200 anos? Aí falei com o governador na época, tudo bem, mas eu falei com o presidente Temer,
na época que ele era presidente, e perguntei para ele, o que você vai fazer? Ele disse assim, não sei. Eu digo, pô, vamos fazer um grupo de pessoas. Ele criou um decreto e botou 6 ministros sentados na cadeira para cuidar da ideia dos 200 anos. Isso 3 anos antes. Marco Maciel já tinha falado comigo 10 anos antes sobre isso. Por quê? Quando você completa 200 anos, é uma marca, é uma referência. Vamos fazer o quê? Aí eu disse, bom, deixa eu pensar então como vamos fazer. Eu vou me liberar e vou fazer na minha área, na minha terra, alguma coisa. E fui ao governador na época, Cláudio, e disse para ele da minha ideia. Ele falou, mas o que você quer fazer, Paulo? Eu quero fazer um calendário do Rio de Janeiro a janeiro. Eu quero ter todo ano uma grande reunião, todos esses anos, todos os dias que a gente puder pensar num processo de mudança, eu quero o mundo pensando com a gente. Aí fiz reunião dos arquitetos do mundo aqui, fiz uma reunião dos presidentes de associações comerciais do mundo inteiro aqui, fiz várias incursões em várias formas e inventei trazer o G20. Me olharam para mim como se eu fosse um fantasma. Eu não estou falando uma coisa horrorosa. É impossível, Paulo, você pensar nisso. Tem um caminho. Vamos persegui-lo. Aí o governador criou uma coisa chamada Autoridade do Desenvolvimento Sustentável do Estado do Rio de Janeiro e me nomeou seu diretor executivo. Sem salário. Não paga nem a minha passagem, porque eu quero total liberdade. Trouxemos o G20. E é isso que eu queria colocar para vocês. O G20 veio para ficar. O G20 não é um evento. O G20 é um processo. E eu vou falar sobre isso. O Rio 2030, é hora de agir, passou a ser o meu slogan. Hoje, tudo que se faz no Estado tem essa emblemática. Eu vou lá e, pum, boto um carimbo. Pode ser a primeira? Nós estamos no meio do caminho para o 2030. Será 25. Mas, se fosse 10 anos, que eu pensei isso há 10 anos, então vamos agora mais 5. Vamos pensar você quer que eu pegue o clique ou eu faço? Agora? Está difícil? Primeira coisa que a gente fazer é assim, como é que a gente vai fazer uma mudança se a gente ainda não percebe o que nós somos? O que nós somos com 200 anos? Primeiro impacto que eu propus era nós somos vistos, conhecidos, vivemos erroneamente falando em termos cartográficos. Nós temos uma cabeça atlântica. E nós somos um país que convive num continente bioceânico. É tão importante isso que está dando briga no Panamá. É tão importante isso que há 5 anos atrás a gente conseguiu iniciar em Brasília vários projetos bioceânicos. Tem um que foi feito ainda na época do presidente anterior, que é uma ponte entre o Brasil e o Paraguai. Alguém já viu isso? Ela está construída. Não tem subida e nem descida. Está claro? Como nós somos capazes? Ou seja, quase completo. Então, a operação é de tal ordem que vamos mudar a cabeça. Eu disse assim, o mapa mundi do G20 vai ser o mapa com o Brasil no centro do mundo. Ô, Paulo, vamos fazer isso. E fizemos. Passa picado. Isso aí é o decreto, isso aí eu deixo com vocês, se vocês quiserem usar. Isso aí é bababá de construção. Primeiro mapa mundi. Eu fiz em 96. Esse mapa foi feito com o pessoal da NASA. Eu não consegui fazê-lo no Brasil. Porque tinha distorções. Não tem distorção nenhuma.
A gente tem mais de que 30 formas de ver a cartografia sob a sua ótica. E acabei colocando o Brasil no centro do mundo. Esses globos aqui terrestres tinham acabado de serem feitos pela NASA. Ela tinha, pela primeira vez, em 95 para 96, eles tinham tirado o mundo de longe, sem nuvem, sem nada, e fizeram essas 4 bolotas. O que eu fiz? Fui à Petrobras, pedi para ela me dar 80 mil mapas. E eu botei em 80 mil salas de aula. Por quê? É a criança. Porque você, eu, todo mundo que está aqui nessa sala, ainda fomos educados por 200 anos no mapa mundi europeu. Aonde Portugal está no centro do mundo. Essa é a nossa cabeça. E foi essa a proposta que eu fiz. Vamos mudar a cabeça do novo brasileiro. Ele está no centro do mundo. Hoje, 60% quase da totalidade do nosso comércio internacional está no Pacífico. Gente, isso é extraordinariamente uma proposta diferente. Vamos dar aqui só num processo para a gente dar uma olhadinha rápida nas outras coisas. Só aperta o botão. Isso foi a exposição que eu fiz no CCCBB. Eu usei o CCBB durante 3 meses para receber gente, e especialmente estudantes, para olhar esse quadro do mapa. Esse aí é uma das apresentações que nós fizemos com o pessoal da OECD. Eu mexi com todo mundo. A gente mexeu com todas as instituições possíveis e imaginárias para fazer alguma coisa andar. Vai em frente. Esse é o Brasil, numa ação objetiva, visto a nível global, do que ele é em termos de energia elétrica saudável. A ideia elétrica renovável. Gente, olha a nossa cor. Olha a cor dos nossos amigos que dizem que a gente é predador. Lá em cima. Gente, autoestima não. Verdadeira relação do processo, do que a gente é, do que a gente representa, do que a gente pode comemorar, patrocinar, promover, partilhar. Outro. Esse é emissões CO2. A gente não está tão ruim assim. Pode ficar melhor? Pode. Mas olha o resto do mundo que nos condena. Ou seja, a gente tem que ter percepção dos nossos valores para poder dizer o que nós queremos do outro lado. E isso, principalmente, tem que nos levar a essa juventude que está aí, à espera de uma percepção do que eu posso valer em relação à minha comunidade. Uma outra. Essa é a área de conservação. Olha o Brasil. Verdinho. Bonito. Gente, olha o resto. O que eu posso dizer a vocês é o seguinte: a gente tem uma capacidade de mostrarmos-nos ao processo. Aí eu disse, vamos fazer isso ser o mapa mundi do G20. Vamos nos mostrar ao mundo o que a gente é. Vai mais um aí. Esse aí é plástico no oceano. A gente não é bom, não. A gente é ruim. A gente é mau. A gente joga muito plástico no oceano. Nós somos o 4º na região atlântica. Mas vamos lá. Outro. Esse é o mapa mundi que eu fiz. O primeiro deles, eu estava com muito medo de alguém dizer: Protásio está fazendo mais uma loucura, né? Querendo botar o Brasil no centro do mundo. Exército, Marinha e Aeronáutica. Juntei tudo. Almirante, general, meu comandante, vamos fazer isso funcionar? E fiz, durante 2 anos, um exercício com as 3 armas. Hoje, as escolas militares trabalham com o Brasil no centro do mundo.
Tá claro? Aí eu fui para o público. A outra. Esse foi o mapa que eu fiz para o G20. Botei na sala do presidente da República. E é mais do que isso. Olhem bem, o verdezinho é os parceiros que nós temos no G20. Bem, a relação nossa é que aqui, na nossa reunião, na reunião do Brasil, vários tópicos, vocês vão ver rapidinho aí, mais à frente eu vou explicar, a evolução do que é o G20. O G20 é um lugar perfeito. A gente tem que garantir que ele continue sendo perfeito. Nós, sociedade do mundo, não é governo, não. Em primeiro lugar, o G20 não tem sede. Você não bata na porta e entra. Não tem secretaria geral, portanto, não tem burocracia. Ele é comandado por um negócio chamado Troika. Você é o host, ele vai ser o próximo e esse aqui vai ter o terceiro host. Só esses três sentam na mesa para conduzir a coisa. Aí eu cheguei e já estava acompanhando o G20 há muito tempo. Digo, caramba, está acontecendo um milagre. Qual é? Eu estou falando do Brasil, tem mais 10 minutos? Tá. Tem. Não, pode continuar. Pode continuar. Bom, então agora eu tiro a minha responsabilidade e passo para vocês. O mais importante nesse processo é o seguinte. Bom, como é que vai fazer essa mudança? Se essa mudança for real, eu vou ter que ver o que aconteceu até agora. Aí fui ano a ano. Eu vou voltar para esse mapa, mas dá uma clicada rapidinho, mais à frente, 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 mais à frente. Aí. Isso aqui, vocês não dão para ver bem direito, mas é o resumo do G20. O G20, na realidade, são duas avenidas. Uma avenida chamada, que eles chamam Finance Track, o caminho das finanças. O G20 nasceu por conta disso, em 8 e 9, na época, 1908 e 9, o mundo quebrou. Aí não pode pagar a conta. Aí o que fizeram os que quebraram? A gente não quebrou, mas eles quebraram. Ah, nós não podemos decidir isso sozinhos. Temos que dividir isso. Então o grupo dos 7 inventou o grupo dos 20. E dividiu o problema. O que fizeram? Não paga. Mas se fizessem isso isoladamente, era uma chacrinha. Não dava para segurar. Aí eles descobriram que não dava para resolver a parte de finanças com finanças. Você tem outras coisas, você tem infraestrutura, você tem saúde, você tem educação, você tem... Caramba, não dá para fazer isso. Aí, a segunda reunião, inventaram já uma primeira medida. Isso tudo aqui que está aqui é o Engagement Groups, o grupo de engajamento. Hoje, o G20, passado 20 anos, não falta nada para a felicidade do homem, nada para a felicidade da mulher, nada para a felicidade da juventude. Está tudo lá. E tem mais. Eles se reúnem durante 8 meses no país host, com todos os grupos de trabalho acesos, a nível global. Gente, quem é que tem isso na humanidade, fazendo articulações permanentes? Ninguém. E aí está a academia, estão as empresas, estão as instituições, está tudo aí. Caramba, como é que eu vou perder isso? Vai embora. Eu fui host só e acabou? Não. Isso é da humanidade. Isso é do brasileiro. Só que se a gente, na academia, na associação, pelo meu amigo presidente Paulo Roberto, se não tomarmos um abraço, se perde. Então, a minha alegria
foi agradecer ao Freitas a oportunidade que vocês estão tendo comigo, de a gente saber que a gente tem uma perspectiva de transformação na mão. No Rio Grande do Sul, Maranhão, Pará, né, Pernambuco, Brasília, Paraná, São Paulo, os 27 estados. E tem mais. Isso é glocal. Sabe o que é glocal? G, local. É global, local. Aí eu fui para o governo e disse, vamos criar a terceira dimensão? Aí eles falaram para mim, puxa, Paulo, isso é complicado. Ah, é? Por que é complicado? Governador, eu fui lá a Brasília e eles toparam, dizendo que eu podia ser o laboratório da terceira dimensão. O que é a terceira dimensão? A terceira dimensão é o que a gente discute aqui, define aqui, é uma policy orientadora. Se eu trouxer para o município, passa a ser uma política pública promotora. E se eu trouxer isso para a sociedade, passa a ser uma responsabilidade em relação à minha ação. Então, eu passo a ter uma cidadania com maior valor. Foi isso que eu fiz. Eu tenho 92 municípios atrelados ao escritório, à Autoridade do Desenvolvimento Sustentável. Ela não tem endereço, é o meu escritório. E, no momento, eu trabalho com todos os secretários de Estado do Rio de Janeiro. Você está fazendo o quê? Aí eu vou lá, vejo, caramba, isso é muito chave. Aí eu fui para a ONU Habitat e disse, ONU, você não está fazendo nada aí que não seja conhecido. Você é muito conhecida. Então, eu estou querendo pegar tudo isso que você já fez e quero botar aqui, no meu mundinho do Rio de Janeiro, no meu município. Eu estou há 1 ano e meio trabalhando com todos os municípios do Rio de Janeiro, entregando para eles pílulas de mudança de estrutura e comportamento. Só que eu posso entregar isso para todos os 5.570 municípios. Não precisa ficar para mim. Já fiz, é seu. Aí eu convenci o presidente a fazer uma chamada, ele fez, há 1 mês atrás, de todos os prefeitos eleitos, todos foram a Brasília, passaram lá 3 dias, eu fui também, e lá estiveram 3.862 municípios, com os seus respectivos prefeitos. Então, o que eu quero dizer é que a gente vai dar uma pancadinha à frente aí. É que todos esses temas, anticorrupção, desenvolvimento, transição energética, saúde, educação, iniciativa de bioeconomia, força, fome, pobreza, tudo está aí, a gente pode ser na prática, nosso. Não é coisa de governo, é da sociedade. É do empenho daquelas instituições que conosco convivem. E mais do que isso, eu posso fazer isso de tal forma que eu posso também trazer a atenção de qualquer. Vamos usar mais um slide. Isso tudo foi voluntário. Isso que aqui está, o GE20, é feito pela CNI e por outras instituições de negócio, chama-se a operação do B20, Business 20, Business 20. Deem uma olhada no papel que eles concluíram. É fantástico. Vejam Youth 20, Y20. Vejam Parlamento 20. Duvido que o comportamento que aí está escrito está sendo obedecido por Brasília. Duvido que os nossos deputados tenham lido isso e convertido as suas crenças. Vamos fazer isso. Ei, deputado, olha aqui,
O G20 no Brasil disse que você não pode fazer assim. Você tem que ser um ator assado. Então vai indo, cada um desses grupos são sensacionais. Startup 2, pô, Startup 20 no processo. Sabe onde é que foi feito a Startup 20? Amapá. Você acredita que o Startup na Amapá? Pois saiba, foi lá que a reunião ocorreu. Bom, agora vamos picar a minha mula, porque senão vocês vão ter que me escutar muito tempo. Materializar esse processo passou a ser a minha obstinação. Eu quero que todo mundo pense no ser G20. O ser G20 tem que ter uma enorme, bela formação acadêmica na administração pública. Tem que ter uma enorme iniciativa no campo da ação, da cultura dos alimentos, para poder traduzir isso em segurança alimentar. Tem que ter uma enorme perspectiva de uma ação consequente nessa área, para ter uma visão de absoluta forma de êxito para aqueles que vão se acreditar, se projetar como pessoas no centro desse mundo que não pode perder a esperança. Obrigado. Dr. Paulo Protásio, muito obrigado pela sua palestra sobre G20, BRICS, COP30 e multipolaridade global mudam o mundo. Eu esqueci uma coisa, um detalhe. Eu me concentrei no G20, né? Tá certo. Mas o Brasil é tão sortudo, tão rico, que ele tem o G20 já realizado. Vai agora para a África. Sabe quem trouxe a África para o G20? Aquele mapa que eu mostrei, só tem verdinho, África do Sul. Está todo verde a África. Nós aprovamos no Rio de Janeiro, no Brasil, no G20, a adoção de 50 países africanos para dentro do processo. Entenderam isso? Bom, não paramos aí. Nós fomos além disso. Por que é que nós fomos além disso? Nós fomos buscar uma ação consequente naqueles outros grupos. Aí, de repente, o BRICS disse: eu gostaria de conhecer um pouquinho o que o senhor está fazendo no G20. Aí eu disse para eles: ó, tem problema não. Eu te entrego tudinho, você faz isso no BRICS. Aí eles resolveram se encontrar no Brasil. O BRICS do Brasil está sendo organizado pelo mesmo embaixador que realizou os G20, com as mesmas linguagens, com os mesmos procedimentos, com as mesmas ação temáticas. E mais, o Brasil resolveu ser capital da COP 30. Eu trouxe, esqueci de dizer isso, o Rio 92 para o Brasil. Eu fiz o Rio 92 no Pacto Flamengo. Foi isso que me deu força de eu poder pensar nessas ações consequentes. Eu acreditei. O Collor me nomeou secretário executivo da reunião. Eu pedi demissão. Por quê? Eu ia só tratar do governo federal. Aí eu digo: não quero. Eu quero tratar de todas as instituições. Eu quero tratar da cidadania. E essa não vai para o Rio Centro, vai para o Parque do Flamengo. Eu encontro hoje ministros no mundo que eram garotos e garotas no Parque do Flamengo, em 92. E, de repente, eles se tornam uns iluminados, porque acreditaram naquilo que estava sendo feito e perseguiram as suas carreiras. É isso aí, gente. Doutor Paulo, desculpe, mas eu vi que o senhor estava focando muito no G20 e faltava BRICS e COP30. Então, por isso que eu
citei o nome da palestra para sutilmente lembrar, mas parabéns, doutor. Um abraço. Bom, nós vamos dar início agora à entrega dos diplomas com a assinatura da lista de presença pelos novos acadêmicos. Nós elegemos 3 a 4 acadêmicos. Eu quero deixar bem claro que o nosso processo é extremamente rígido. Nós, os candidatos enviam seus currículos, né, e nós analisamos detalhadamente cada um desses currículos. Nós, que eu falo, é a diretoria. Nós temos um presidente, 2 vice-presidentes. A professora Amara hoje não pode estar aqui, o professor Álvaro Cirino também, e é preciso ter aprovação dessa diretoria. Não é fácil passar. Não é fácil, porque se um reprovar, nós temos que repensar, né, o porquê da reprovação. Então, eu quero deixar claro que todos vocês que passaram, que vão ser nossos colegas daqui para frente, estão de parabéns, e eu já vou avisar que, infelizmente, o professor Taiguara não poderá estar presente, mas ele avisou, tão logo saiu a data, porque as pessoas podem pensar que é muito fácil fazer esse processo. Não é, porque nós dependemos e agradecemos o Dr. Carlos Ivan Simão Celeal e o professor Antônio Freitas, que nos cedem o espaço, né, para esse evento. E depois nós temos que conciliar a data de todo mundo, né? Então, conciliar isso, para quem é muito ocupado, é complexo, é muito complexo, né? E quando o professor Taiguara avisou, ele está na Suécia, se eu não estou enganado, num congresso internacional. Então, ele já havia se inscrito, já estava com tudo pronto, não teria como. Mas ele virá aqui, porque eu deixo bem claro que não existe posse virtual. A posse, ela tem que ser presencial. Quem não puder vir aqui assinar o livro e receber o diploma, infelizmente, não é acadêmico, né? Existe essa possibilidade. Então, nós daremos ao professor Taiguara uma nova chance de estar conosco. O professor Sadal, que é muito amigo dele, disse que voltará para nós, é um presente. Você pode até voltar, Sadal, e depois fazer uma palestra para a gente. Eu já vou dando missões, né? E o que nós queremos de vocês, futuros acadêmicos, é que não sejam iguais a algumas pessoas que recebem esse título e botam só acadêmico, sou imortal, mas se vocês não trabalharem, a academia morre, vocês vão ser imortais da academia morta. Então, isso daí é impossível. A academia, ela depende de vocês, ela, para ser viva, ela precisa que vocês... E não é nada demais que vocês programem uma palestra anual, é alguma coisa? Não, você pode... Professora Cláudia, no Rio Grande do Sul, professor Ilmar, no Maranhão, professor Sadal de São Paulo. Então, não é tão complexo assim. É só vocês entrarem em contato comigo que nós vamos trabalhar. A diretoria, que representa o professor Paulo e o professor Antônio Freitas, a diretoria me deu uma incumbência de fazer a integração com as academias estaduais, né? Então, nós temos academias estaduais em alguns estados do Brasil. Eu quero deixar bem claro que essas academias, não existe uma dependência hierárquica, mas existe sim um intercâmbio que a gente quer fazer com os estados, que é importantíssimo. Nós tivemos, no ano passado, palestras da Paraíba, vamos lembrar do nosso colega Lúcio Mariano, que é da academia. Nós tivemos palestra do Maranhão, né? Excelente palestra de gestão dos portos, né? E nós tivemos palestra da Bahia, professora Maria da Graça Pitiá Barreto. Eu mesmo fui à Bahia, não com recursos da academia, que a academia não tem recursos
muito grandes para isso. E vocês estão falando isso porque os estados têm isso também, não é isso? Vamos ser verdadeiros. A academia não tem as academias vêm de quê? De contribuição dos acadêmicos, não é isso? Então, essa contribuição mal dá para nós fazermos o seguinte, pagarmos um contador, pagarmos um espaço, algum evento, não dá para ninguém viajar, né? Então, a grande verdade é que, mas nós podemos arrumar recursos de uma outra forma, né? A gente está lá e está aí com o Estado para nós arrumarmos esses recursos, arranjarmos esses recursos. Eu estou falando isso porque é muito importante essa integração, tá? E eu certamente, o professor Paulo me deu essa incumbência, eu vou cobrar de vocês essa integração, tá? Eu vou chamar cada um dos acadêmicos, vocês vão assinar a lista de presença, e que bom que no meio de tanto homem tem uma dama, Cláudia Borne Caravantes, filha do nosso professor Caravantes. Professor Paulo. Pode vir aqui, professora. Pode chamar, você chama direto, né? Tá, eu vou chamar o segundo. Assino aqui. Está aberto se o acadêmico, agora já acadêmico, né, só depois que ela assinar, se ela quer fazer um agradecimento ou se ela quer... Fica à sua vontade, professora. Professora, está ali o microfone, a senhora pode ficar à vontade. Professora, lembrando que o seu patrono... Eu trouxe os patronos, sim. O patrono dela é uma maravilha. Não é, os Caravantes já ficou até com inveja. Porque é uma eminente figura da administração pública do Brasil, professora Beatriz Varles. Vou até aplaudir. Obrigada. Sua patronesse, né? Minha patronesse. Ele está caindo. Obrigada. Boa noite a todos, senhoras e senhores. Eu recebo com grande alegria e honra assumir nessa data a cadeira de número 39 da professora Beatriz Walrich. Tá baixo. Tá ligado? Eu sinto-me profundamente honrada com essa escolha e plenamente ciente da responsabilidade que ela representa. Ingressar nessa academia é um marco em minha trajetória, mas mais do que uma conquista pessoal, esse momento simboliza um compromisso de contribuir com o fortalecimento da ciência da administração em nosso país, com ética, rigor intelectual e abertura para o novo. Ter como patronessa a professora Walrich é um lembrete constante da relevância do saber comprometido com a formação de líderes e instituições mais humanas e eficazes. Agradeço profundamente a todos que fizeram parte dessa caminhada, em especial ao meu pai, com quem eu dei os primeiros passos no campo da administração e que muito me ensinou, com dedicação, né, o valor do trabalho sério e comprometido. Ao professor Paulo Mota, com quem eu tive o privilégio de realizar uma de minhas primeiras consultorias e compreender a potência do conhecimento aplicado à prática. Ao professor Carbonari, que não está aqui hoje, por acreditar no meu potencial e apoiar a minha caminhada. E aos meus amigos queridos, Maria José e Luiz Celso, que me conhecem desde sempre e me acompanharam com carinho e atenção toda a minha formação ao longo desses anos, e cuja presença hoje me emociona muito. Também tenho a satisfação de dividir essa posse com os colegas que iniciam hoje comigo
essa jornada na academia e de me somar a nomes cuja contribuição admiro muito, como o professor Francisco Gomes de Matos e o professor Freitas, que acompanhei em várias palestras, com o professor Heraldo Freitas Montenegro, que acolheu meus primeiros artigos, o professor Hidalberto Chiavenato, que segue iluminando a administração, e tantos outros que a trajetória enriquece a instituição e que, mesmo não sendo citados aqui, conto com a minha admiração. E com especial emoção, eu dedico à minha filha, que é a maior fonte de inspiração. Com gratidão e entusiasmo, coloco-me à disposição dessa academia, disposta a colaborar com a sua missão e a contribuir ativamente com o avanço do campo da administração no Brasil. Muito obrigada. Professora, receba o nosso botão da academia e passe a usá-lo. Professor Caravantes e a sua netinha para afixar o botão na nossa colega acadêmica. Perfeito. Quem? Maria José? Eu sei que é. Desculpe, o professor Paulo me avisou agora. Professora Maria José, desculpe eu não ter citado a senhora, tá? Mas todo o nosso carinho, porque eu não havia visto, nós nos cumprimentamos e eu pensei que a senhora estivesse só vindo com a nossa Caravantes, mas olha, professora Maria José acadêmica, pertence à cadeira número 50 da academia. Parabéns, professora. Bom, tem um diploma que eu faço questão de entregar. E eu vou dizer exatamente por quê. Nós temos aqui os conselhos regionais, né? E nós só temos a agradecer, embora tem que ficar claro que o Conselho Regional cuida da profissão, a Angrade cuida do ensino e a academia cuida da educação como um todo. Não existe uma relação de dependência. Mas o que acontece? Nos estados, as academias elas estão acomodadas por seção dos conselhos regionais. Pelo menos eu vi isso na Bahia. Eu tenho uma ligeira pessoa no Maranhão também, professor. O Maranhão está independente, nós somos outro endereço, nós temos esse regime de parceria. Um regime de parceria. Então, tem locais que a academia não tem condição de ter sede própria e nós ainda agradecemos aos presidentes dos conselhos regionais. Aqui no Rio de Janeiro não há necessidade, porque a nossa sede é aqui na Fundação Getúlio Vargas. Tá? Mas, de qualquer forma, o que aconteceu? O próximo acadêmico a receber vai ter uma missão em dobro. Eu já falei com ele, por isso que eu estou aqui falando. Porque, olha só, o professor Paulo, eu avisei a ele que eu ia falar. Bom, no dia 9 de novembro de 2014, professor Sadal, o que aconteceu? Eu era diretor da Angrade, professor Freitas foi presidente da Angrade. Na gestão do professor Mário Moraes, nós assinamos um protocolo de cooperação. Esses nomes são tão bonitos, protocolo de cooperação que entre si firmam a Angrade e a BCA. Mas não adianta nada a gente assinar o protocolo se isso não acontecer ao vivo. Né? Como eu o conheço
já há um tempo, e você atualmente é o presidente da Angrad, eu faço questão de te entregar o diploma, ao mesmo tempo que eu vou cobrar essa parceria. Vou deixar você falar também, tá? Tá aqui, por favor, assine a sua... Temos acertado. Foi um pouquinho difícil, mas aceitamos. Eu trouxe uma cópia do convênio para você. Então, eu vou ler com muita paciência, muita atenção. Eu te entreguei o botão, né? Tá, depois eu boto. Você, por favor, está à disposição para você falar. Boa noite a todos e a todas. É muito interessante, né, receber com uma cobrança, mas a gente vê isso com muita alegria. Mas eu queria, antes de mais nada, agradecer essa casa que me acolheu por muitos anos. Eu fui, interessante contar isso para vocês, sou egresso da FGV com muita alegria, pela EASP, FGV de São Paulo, né? Então, a alegria de ter feito graduação, mestrado e doutorado em administração pública. Sou um dos primeiros doutores em administração pública no Brasil, formado por essa casa. Então, é uma enorme alegria voltar aqui. Eu estive aqui há cerca de 6 anos atrás, na posse do então presidente, né? Eu fui vice-presidente com ele. Então, voltar aqui é sempre um motivo de muita alegria, muita emoção, né? Me sinto em casa e é um privilégio, uma honra ouvir tantas pessoas com tanta sabedoria. Para a gente é um motivo de muita alegria. Ouvir aqui uma palestra brilhante, fundamental, só aqui motivado, pensativo, né? Com uma reflexão interessantíssima. Parabéns, a sua fala é incrível, uma potência fantástica. Quem dera o Brasil, né, ter tantas lideranças como você, que nos trazem o real valor do nosso país, né, daquilo que o Brasil representa, aquilo que o Brasil tem como potência, né? Mas eu não posso também deixar de agradecer a um amigo, né? Se eu estou aqui, eu devo muitíssimo ao professor Antônio Freitas. É uma pessoa que eu tenho uma admiração profunda, né? O professor Freitas, como ex-presidente da Angrad, ex-presidente do CNE, mas assim, é um amigo, né? Eu acho que a palavra principal, a gente pode ter título, pode ter uma posição, um cargo, etc., mas o que realmente importa é essa amizade, esse carinho, esse respeito que eu tenho ao professor Freitas, né? Quero dizer, por exemplo, o professor Freitas fez uma mudança incrível, desculpe falar sobre isso, porque eu tenho, como o atual presidente da Angrad, né, eu tenho acompanhado isso pelas várias universidades, pelo Brasil, afora, de que a curricularização da extensão, né, é algo que foi necessário, é absolutamente necessário, e que de fato, né, tendo sido aprovado em sua gestão, na verdade tem instigado, feito com que as instituições de ensino comecem a olhar não apenas a questão do ensino, não apenas a pesquisa, mas também a extensão, de forma integrada, verdadeiramente integrada. Então, eu fiz esse comentário numa entrevista recente, que é da administração que saiu isso. É muito importante dizer que é da administração que sai uma mudança que interfere em todas as instituições e em todos os campos do conhecimento. Então, de fato, professor Freitas, muito obrigado. É uma forma singela de dizer que eu sou uma pessoa muito grata, né, pelo seu trabalho, tudo que o senhor realizou. Mas eu queria contar brevemente, né, e assim como a minha antecessora disse, né, sobre a responsabilidade, né, de estar nessa academia, nessa seleta academia, o professor Paulo Mota, presidente, Carlos Roberto, um grande amigo, né, está aqui nos acolhendo, mas eu queria contar para vocês algo que, para mim, hoje simboliza um momento assim, incrível na minha vida pessoal, profissional e acadêmica. Por quê? Eu quase fui engenheiro, porque eu tenho formação técnica, eu sou técnico em eletrônica, queria ter feito o ITA ou a Poli,
e para mim não seria nenhum problema. Participei de Olimpíadas de Matemática, era muito bom em Física, fui professor de Matemática. Então, para mim, ir para a engenharia era um caminho natural. Mas por ter feito um curso técnico, eu percebi que o que mais me motivava não era isso, né? Não era exatamente isso, mas estava muito em dúvida. E aí, quando eu fui fazer vestibular, prestei matemática na Unicamp, medicina na Unesp e administração na USP. Eclético, hein? Eclético. Exatas, humanas e biológicas. E eu sempre fui muito rebelde, né? De caixinhas, regrinhas. Eu acho que a gente precisa pensar fora dela. A gente precisa ser autor. A gente precisa pensar, né? E aí acabei sendo aprovado em medicina na Unesp, em matemática na Unicamp, mas não fui aprovado em administração na USP. Fui fazer medicina, percebi que também não era minha vocação, porque na Unesp, o curso, assim que você ingressa, você tem que ir ao hospital. Claro, né? É o ambiente de trabalho do médico. Mas eu não me sentia bem. Eu falei, puxa vida, as pessoas falam, parabéns, você vai ser o médico, eu vou fazer consulta gratuita com você, né? Que bom. Mas eu não estava feliz. Então, e olha a minha sorte de não ter feito engenharia no ITA, não ter feito medicina na Unesp, mas ter me formado na FGV em administração pública. E aí eu digo para as pessoas, eu fiz administração não porque era um curso que eu não sabia o que eu queria, eu sabia o que eu queria. E eu abri mão de um dos cursos mais competitivos naquela época, com mais de 120 candidatos por vaga, para fazer o curso do meu sonho. E que eu tenho muita alegria. Então, assim, a administração faz parte da minha vida com muita alegria, né? E aí, né, essa casa é importante dizer, e é por isso também que eu acho que eu estou aqui, foi lá que eu consegui, né, abrir a minha primeira empresa, né, meu primeiro filho, vamos dizer assim, em 1992. Então já são mais de 30 anos que abri uma primeira empresa, né, a primeira empresa no Brasil e no mundo que atende o setor público e o terceiro setor e a área social. Exatamente porque essa frustração anterior de não ter feito o curso adequado, quando eu ingressei em administração, eu falei, a administração que eu tenho que mergulhar, eu tenho que me dedicar. E não satisfeito com isso, antes do final do curso, né, criamos um prêmio que estimulou, muito parecido com o que o professor Freitas conseguiu colocar na regulação, estimular que professores e estudantes pudessem compartilhar o seu conhecimento de gestão para melhorar o país. Foi algo singelo, mas na época, né, nós levantamos 120 mil dólares. Né, faça uma continha para um garoto que ainda estava na graduação ter captado esse recurso para dizer o seguinte, nós precisamos melhorar o nosso país. E como é que nós melhoramos o nosso país? É usando a gestão, usando a administração como base para essa mudança, né? Então, de lá para cá, muitas coisas aconteceram, mas eu queria registrar isso para dizer o seguinte, se nós estamos aqui nessa academia, como muito bem colocou o Carlos Roberto, nós temos que honrar essa posição, e honraremos. Faremos jus a essa confiança, a essa indicação que foram feitas, estamos aqui à disposição para poder contribuir com vocês, seja pelo Angrade, seja como pesquisador da área, seja como profissional da área, um empreendedor, que também muito honra, né, todos os professores, todos os meus 20 mil ex-alunos, né, eu agradeci hoje a rede de ex-alunos que eu tive a oportunidade de partilhar, de poder trabalhar, de estar nas universidades. Então, muito obrigado a vocês, muito obrigado a todos que estão aqui, agradeço muitíssimo, estou à total disposição de vocês, para me dedicar e me doar ao que for necessário. Muito obrigado. Professor Sadal, parabéns pelos 35 anos da Angrade, né? Vocês fizeram um evento lindo. Quer dizer, se nós já tivéssemos feito essa integração, a academia já estaria lá, né? Mas não vai faltar oportunidade, né? Realmente quero lembrar da importância da Angrade, da integração da Angrade, né, com os currículos da área de administração. Por exemplo, nós vamos chamar o professor Ilmar agora, e nós temos como força lá no Maranhão
gestão de portos, né? E essa gestão de portos, ela pode ser uma disciplina do curso de administração, como em tópicos especiais de administração, que nós podemos colocar isso, como podemos colocar o folclore na Paraíba e etc. Queria lembrar que essa troca, esse intercâmbio é fundamental para nós conversarmos sobre isso. E nós vamos pedir a quem que você quer que coloque o seu voto. O professor Freitas, vamos lá. Vou pedir, posso pedir? Claro. Temos presente 2 ex-diretores da Escola de Administração, o doutor Bianô e o doutor Armando, que eu peço que represente a Fundação, essa academia, o nosso presidente da Angrade. Muito bem feito. Vamos lá, Bianô, depois do Armando. O Bota. Armando, você é o próximo. Vocês já perceberam que o professor Freitas detona o protocolo. Mas não, pois é. Mas vamos lá. Mas vem cá, tio. 2 diretores aqui da escola. O próximo é o professor Ilmar Polari Pereira. Professor, por favor. Você entrega para ele? Tá. Aqui o bottom. Tá, ele vai colocar o bottom. Só deixa o Armando aí para colocar no Ilmar. É para colocar no Ilmar. Essa é da Cláudia, não é? Não estava assinado. Estava? Não estava assinado, estava em branco. É. Ih, você não assinou. Você assinou agora? Assinei agora. E aqui? Aqui não sei. Freitas assina o Ilmar. Tem que assinar. A Mara já assinou. Assina você e o Freitas. Está ali, ó. É emoção. Não tem nada aqui dentro. Tá, querido. Tá aqui, ó. Assina aqui. Manda o Freitas assinar. Não, querido, só um instantinho. Freitas assina para o Sadal. Professor Ilmar, por favor. Professor Paulo. Sadal, professor, cadê o Ilmar? Está aí dentro. Não, entreguei para eles ali agora. Isso é para você assinar, Freitas. Não, já assinou. Já. Já assinou? Você está aqui o bottom. Aqui o Freitas, o bottom, você... O Bota tem que ser uma pessoa muito importante, a nossa acadêmica. Professora Maria José, por favor. Eu não sabia, se você não me fala nada. Não fala nada. Esse aqui não assina bem. Quem é, hein? Assina você aqui, você não assinou. Aqui. Freitas. Esse é o último. É. Já está passando. Que horas tem? 7. Tá bom. Eu programei para acabar às 8 com o coquetel. Na coquetel.
professor Sadal, sua cadeira, você já deve estar sabendo, né? Tem como patrono o professor Belmiro Siqueira. Tá. E o professor Ilmar tem como patrono o professor Fifner. É muita coisa. É muita coisa. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Também é uma satisfação voltar a esta casa aqui, que também sou egresso da Fundação Getúlio Vargas, do doutorado, em que fui aluno do professor Paulo Roberto Mota e outros que estão aqui presentes. Cumprimento os acadêmicos da Academia Brasileira de Ciência da Administração, na pessoa do professor Paulo Roberto Mota e também na pessoa do professor Carlos Roberto Fernandes Araújo. E os membros eleitos, doutora Cláudia Cavalcante. Caravantes. Doutora Cláudia, eu acompanho muito o seu trabalho, o trabalho também do nosso Caravantes. Inclusive, indico muito as publicações aos meus alunos. Doutor Edson Sadal, que teve uma excelente passagem em diversas áreas aqui, e que gosta também das exatas, né? Inclusive minha filha, ali, 17 anos, também gosta das exatas, né? E são uma inspiração também para ela. E doutor Taiguara de Freitas, que não pôde vir, mas já foi justificado. Nos perguntamos qual é o papel de uma academia de ciência, que provém do grego academia. É o de preservar a liberdade e criatividade, essenciais à ciência básica e atender às necessidades da sociedade para o desenvolvimento. Então, é bem ampla, né, esse papel da academia. Assim, temos as academias dos estados, como a Academia Maranhense de Ciência da Administração, no qual eu ocupo a cadeira número 2, membro da cadeira número 2, que tem como patrono Fernando Carlos Prestes Mota, e que atualmente estou na função de presidente eleito da academia. Temos a Academia Brasileira de Ciência da Administração, que foi fundada em 1973, como já foi dito aqui, ou seja, uma jovem academia, atualmente presidida, né, pelo nosso acadêmico Paulo Roberto Mota. E outras, em diversos países, como a Academia Real das Ciências da Suécia, foi fundada em 1739, a Academia Sueca, 1786, pelo rei Gustavo III, a Fundação Nobel, criada em 1900, com a primeira edição do Prêmio Nobel em 1901, Física e Química, todas voltadas para o desenvolvimento da ciência, o que é relevante esse trabalho nosso acadêmico nesse sentido. Citando o filósofo grego Aristóteles, diz: o homem é um sujeito social que, por natureza, precisa pertencer a uma coletividade. Somos comunitários, gregários, social e solidários. O educador Paulo Freire descreveu: não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão. A humanidade exprime uma das raras certezas de que ninguém é superior a ninguém. Nessa relação de pertencimento, quando nascemos, já temos a família. Já é uma relação de família. Nos primeiros anos, vamos para a creche, depois nosso ensino fundamental, e aí, quando a gente está no ensino médio, a gente já passa a ter uma consciência maior da vida. Minha filha, que está terminando agora o terceiro ano, ela já tem uma consciência melhor da vida. Isso é bom para essa juventude, né? Sabe exatamente o que quer. Na graduação, iniciamos uma carreira, e muitos vão para as especializações, lato sensu, e os programas de estricto sensu, mestrado, doutorado e pós-doutorado. E visando o quê? Contribuir com a ciência, o cidadão e a sociedade. Nesse contexto da ciência, reitero a importância das ações de extensão, da pesquisa acadêmica institucionalizada para o desenvolvimento da humanidade.
e as boas práticas de administração e gestão sustentável integrada para a sociedade. Me recordo que no Fórum Internacional de Administração em 2022, em Belém, nós tivemos uma boa prática de administração e gestão pública da cidade de Costa Rica, Mato Grosso do Sul, com todos os indicadores de gestão favorável e o reconhecimento público do gestor municipal. Um exemplo a ser seguido com a maioria dos gestores públicos municipais, né, do nosso país. A temática do 12º CIIQ, que é uma conferência internacional da Bentley University de Boston, Massachusetts, nos Estados Unidos, mas que no ano passado foi em Marrocos, Casablanca. Eu estive lá apresentando um artigo meu que tinha sido aprovado na área de sustentabilidade, e o tema foi exatamente liderança climática, desafio global e solução local, como o professor Paulo falou ainda há pouco aqui em sua palestra, né? Me identifiquei muito. E percebi, constatei o quão desafiador é a questão da sustentabilidade em todas as economias do planeta. Em todos os estados do Brasil, há bons exemplos de boas práticas de gestão. E a Fundação Getúlio Vargas, sede deste evento que estamos aqui, é um bom exemplo de gestão. Inclusive, tem um artigo aí publicado do nosso ex-presidente Bianor Cavalcante sobre essa matéria aí, e que eu destaco isso em um dos artigos que eu publiquei. Penso que as entidades que atuam em prol da ciência da administração, como as academias de ciências, as universidades, as instituições de ensino superior, o sistema CFA-CRA, os grupos de pesquisa, a exemplo do Abras, da Universidade Federal Fluminense, onde nós temos nosso coordenador-geral do Abras, está aqui, o professor Paulo Emílio, que foi meu orientador também. Os sindicatos administradores e demais instituições da área podem contribuir, atuando de forma integrada para o desenvolvimento da ciência da administração e das organizações para o bem-estar coletivo da sociedade. Só tem mais um pedacinho aqui. A ABCA, conceituada academia, presidida pelo renomado professor Paulo Roberto Mota, através do seu conselho diretor, me concedeu a honra de ser membro desta casa, ocupando a cadeira número 14 do patrono John McDonnell Pfeiffer, que, ao longo de sua existência, 1893 a 1968, em seu legado, é considerado pioneiro da teorização da administração pública. Ele era um visionário, ele tinha uma visão de futuro. E, dentre suas obras, destaca aqui uma citação de sua publicação de 1960, Organização Administrativa, né? Administrative Organization, que diz: a administração consiste em realizar as coisas coordenando os esforços das pessoas, para que possam trabalhar juntas para realizar as tarefas definidas. E reiterando novamente o que o nosso palestrante anterior falou, né, a importância dessa integração, né, desse abraço, né, desse trabalho em equipe, em conjunto, e que as academias e instituições fazem isso. Reitero aqui, diante dos meus confrades da BCA e demais presentes, o quanto amo a ciência da administração. Quero me tornar perene na academia e, como aprendiz permanente que sou, continuarei pesquisando em prol da ciência e, em conjunto com meus pares, darei minha contribuição para a BCA. E sei que aprenderei muito aqui com esses meus confrades que tanto contribuem com a ciência. Atualmente, eu pesquiso empresas centenárias, verificando quais as características levaram a perenidade dessas empresas seculares dentro do modelo da gestão por sustentabilidade integrada, que é um modelo que tem 3 dimensões, 5 componentes, 12 variáveis. O que essas empresas centenárias têm dessas características desse modelo? Já comecei essa pesquisa no Brasil e estenderei essa pesquisa também em outros países, né, como Portugal, Canadá, Índia e Japão, que têm exemplos similares nesse sentido, para depois a gente estar discutindo aqui, num outro momento, o resultado desse trabalho. Quero agradecer também meus convidados aqui presentes. Minha filha Lara Tereza Polari, ali, 17 anos, disciplinado nos estudos, mas tirou 2 dias e deu a presença de vir aqui. Meu filho, que tem 2 netas, não pôde vir em função de que as crianças estão pequenas.
A doutora Aline Mendonça, uma amiga de longas datas, que já passamos pelo Conselho Federal, Conselho Regional, onde ela presidiu o Conselho Regional, eu também atuei na vice-presidência, professora, pesquisadora, recém-ingressada agora na nossa Universidade Estadual do Maranhão, é membro da nossa Academia Maranhense de Ciência da Administração e nossa diretora administrativa financeira, né, como o professor Carlos Roberto falou ainda um pouco sobre essa questão financeira. Né? O casal Mauro e Lígia Bordalo, que se encontram aqui, Mauro, maranhense, veio para o Rio, se apaixonou, e aí está ali com sua amada, que nos recepciona quando a gente vem aqui para o Rio, que a gente tem esse carinho muito grande. Maria Cecília, também pesquisadora do ABRA, também foi para o Maranhão, gostou e vive agora no Maranhão, né, e colabora conosco junto com o ABRA. Temos também a doutora Tânia Almeida, da UERJ, também gostou do Maranhão e está sempre, né, por lá, pela UEMA. O professor Paulo Emílio, que continuamos nas pesquisas após o doutoramento e temos realizado trabalhos em conjunto no ABRAS, e a sua esposa, dona Carmen. Eu vou pedir licença ao nosso mestre de cerimônia, estou finalizando, e gostaria que o professor Paulo desse uma palavrinha, porque ele é um ex-professor aqui da FGV. Não, Okay? pois não, professor. Tomei também a liberdade de trazer uns mimos para os meus pares, uma obra de minha autoria, e peço licença ao presidente da BCA para fazer a entrega, não é? São trabalhos da área de sustentabilidade. O professor Paulo Roberto Mota, eu faço questão de entregar esse. Professor Carlos Roberto, eu vou pedir que nossa acadêmica Lívia faça a entrega da AMCA. O professor Carlos irá no Maranhão esse ano, estamos organizando um evento com ele lá. Com o maior prazer. Entrega aí, professora Cláudia Caravantes, eu vou pedir que a Lara, minha filha, entregue aqui para o professor Cláudia Caravantes. Presença feminina, né? Nossa feminina, o doutor Taiguara, né, mas que não pôde vir, eu vou deixar com o professor Carlos, que veio para um outro momento. E, por gentileza, obrigado. Entrega para a gente fazer nossa experiência. Professor Caravantes, você trouxe também trouxe livros para mim. Eu gostaria que você viesse entregar para seus colegas acadêmicos. Ele deixou comigo, mas ele está aí, né? Então... Para o professor Edson Sabal, eu convido o professor Paulo Emílio para fazer a gentileza de entregar. Aqui, ó. E o Mar, você entrega ali para ele. E o Edson. Esses três juntos aqui. Tá. Ele é o Ilmar. E o Edson está ali ao lado dele. O Edson é aquele japonês ali. O professor Caravantes também trouxe um livro publicado com ele para o professor Sadal e o professor Ilmar. Ô, Paulo, você está quanto tempo? Você está bom? Tudo bem? Tudo bem? Tá bom. Não, tá bom. Só você mesmo. Bom, e só finalizando, eu também sou um amante da música, né? E tenho até uma graduação em música. E nos 50 anos da administração do Brasil, eu compus uma música lá para a nossa Universidade Estadual do Maranhão, gostaram, e na solenidade, a gente cantou essa música.
eu já compus também uma música para academia, né? Mas hoje não vamos né, recitar essa música aqui. Mas um trechinho só da música, um refrãozinho, né? Eu vou falar a primeira vez e na segunda vez eu agradeceria se todos fizessem comigo. Pode ser? Pode ser. Salve a academia. 1, 2, 3. Salve, salve a academia. Muito obrigado. Eu acho que para impor o voto, nada mais importante que o professor Paulo Mota. Professor Paulo Mota. Paulo Mota aí. É o acadêmico. Já entregou no seu voto, entregou você? Aqui, ó. A gente está aqui, a gente está com o voto. A gente está com o voto. Já foi entregue. Obrigado, obrigado. Quem não conhece o Maranhão, uma ilha muito boa. Quem não conhece deveria conhecer, porque é muito bom, muito bonito. Olha só, vamos, antes de nós concluirmos, vamos chamar o professor Paulo Emílio. Boa noite a todos e a todas. Eu só tenho a dizer que a vida de professor sempre é surpreendente, né? Não só em sala de aula, mas também fora da sala de aula. E é um grande prazer para mim estar hoje aqui diante de um ex-aluno, não é? No doutorado da Fundação Getúlio Vargas, em parceria com a Universidade Estadual do Maranhão, e também um ex-orientando. Eu lembro que essa sua investigação, desafiadora à época, num primeiro momento me assustou. Eu cheguei a perguntar para ele, mas você domina todos esses idiomas, né, para estudar essas culturas, etc. E até com franqueza eu disse, tem recursos, porque a pesquisa original dele passava pela Índia, África do Sul, etc. Mas a verdade é que o Wilmar, com a sua tenacidade lá da boa terra do Gonçalves Dias, né, e de tantas outras pessoas notáveis, ele levou adiante, hoje é um livro que ele acaba de fazer a entrega aqui para alguns colegas, e eu não vou me alongar, quero apenas dar um abraço fraterno ao Wilmar, um prazer de estar aqui dividindo esse momento com você, e eu tenho certeza, porque ele é um pesquisador do nosso núcleo, já referiu aqui, de estudos de administração brasileira, que esteve por 29 anos aqui nesta casa, né? E com a minha saída, meu aposentadoria daqui, ele hoje está na UF, onde seguimos conduzindo as nossas pesquisas. E o Mar é um assíduo e ativo pesquisador, né? E eu tenho certeza que a academia ganha enormemente com membros como ele, com a sua disposição, criatividade e, sobretudo, capacidade também de conduzir grupos de estudos acadêmicos ou não acadêmicos mesmo. E o detalhe, ele é músico realmente, viu? Formado e tudo, ainda tem esse lado muito rico de sua personalidade. Ilmar, parabéns, é um prazer enorme rever aqui ex-colegas, professores, né? Eu também fiquei quase 30 anos da minha vida, e se somar a fase de estudante, que fiz mestrado aqui nesta casa, doutorado em São Paulo, aí eu acho que a minha vida está pela metade aqui nesta casa. É também um enorme prazer voltar a ela. Boa noite a todos e muito obrigado. Bom, antes de... Um abraço, Paulo. Prazer te rever, tá? Tudo de bom. Antes de passar a palavra ao vice-presidente e ao presidente que vai encerrar, já que todo mundo falou,
eu também sou egresso dessa instituição, a qual eu tenho maior orgulho. Realmente, tudo que eu sou na minha vida, eu cheguei aqui aos 18 anos, né? E aí eu fui bolsista estagiário da Fundação. Então, a Fundação EBAP tem uma forte influência na minha formação acadêmica. E eu, já que está todo mundo agradecendo, eu vou agradecer ao meu querido amigo que foi meu orientador de mestrado, Armando Cunha, que a minha tese foi sobre orçamento público. E depois ele foi para os Estados Unidos, graças a Deus, porque senão não poderia dar aula, né, BAP? Ele era o titular da cadeira. Aí, quando ele foi para os Estados Unidos, a Ana Marquezine me chamou para ficar com algumas turmas daqui. E no doutorado, eu devo muito ao Benor Cavalcante, que inclusive fez o prefácio do meu livro, que vai sair brevemente. Bom, professor Freitas. Olha, eu tenho dois grandes desafios, não sei se está funcionando aqui, tá? Temos dois grandes desafios, que é educação e administração pública. E eu queria me louvar no espírito do Paulo Protásio. Essa é uma responsabilidade nossa. Não adianta nós fazermos aqui uma reunião dessa, empossar novos acadêmicos, se nós não fizermos nada. Se nós não assumirmos a responsabilidade para fazer um mínimo. Um mínimo. E aí eu rogaria, eu pediria aos acadêmicos, especialmente aos novos, de fazer pelo menos uma reunião da academia no local que vocês moram, de ser uma sede, uma subsede da academia, de juntar forças no local para que isso cresça. A administração pública é o que o Brasil mais precisa, junto com a educação. Então, se cada um fizer um pouco, uma reunião por ano, 2, quiçá, isso já vai ser um grande avanço. Então, nós precisamos efetivamente deixar de planejar e trabalhar, botar o Brasil no centro do mundo, como o doutor Protásio fez. Obrigado, boa noite a todos. Professor Paulo, para fazer o encerramento. Bom, ao encerrar, eu acho que foi um encontro muito profícuo, né? Eu não vou alongar em nada, eu já vi tanta coisa boa aqui, já mudei muitas ideias aqui. E lembro também, tenho certeza que Não, eu sei que o desafio... A caneta é minha. Não, dele. Bom, tenho certeza que eu exprimo estou aceitando a opinião de todos aqui, quando eu vou agradecer ao professor Paulo Protásio, a brilhante palestra que nós ouvimos hoje, e me lembrou daquilo que eu falei no princípio, há dezenas de décadas atrás, e me contaminou o auditório com um vigor de ideias, né? E que eu me lembrei, quer dizer, todos nós lembramos, os alunos daquela época se entusiasmaram, que eu sei que todos aqui ficaram entusiasmados com essas ideias e a projeção para o futuro, né? Nós sabemos que a administração enfrenta muitos problemas hoje no mundo inteiro, né? A ciência da administração, eu acho que a gente está sendo atingido por uma coisa que mais atinge a ciência da administração hoje e danifica demais, é a ciência do artificial, né? Essa é onde existe mais mudança, exatamente na ciência da administração, que nós temos que nos adaptar para o futuro, né? Eu lembro também que a administração, a ciência, hoje em dia, existe um único prêmio Nobel dado para a inteligência artificial, foi dado a um cientista da administração, Herbert Simon, em 1978, dado exatamente por isso, né? E não foi exatamente uma pessoa que contribui muito para a administração, né? Então a gente tem inspiração para enfrentar esse problema, porque o mundo muda. O que ouvimos hoje aqui, me reforçou aquela ideia que você falou da educação, né? Que a gente, na administração, seguimos movimento de ideias. A coisa que mais novidade que existiu na administração com a Revolução do Petróleo foi a ideia da flexibilidade, né? Dizer, fazer planejamento, tudo com o futuro no plural, né? E agora,
com a inteligência artificial, vejo todas as pessoas falando do futuro hoje, ou seja, a gente não pode mais fazer educação, né, sem pensar na adaptação. Tudo que se fala hoje é adaptação ao futuro próximo, né, administração. Né, e isso já se mudou o mundo. Antigamente a gente estava aqui dizendo o seguinte: nós temos que estudar hoje para trabalhar amanhã. Isso já não vale mais. Nós temos que aprender sobre amanhã para trabalhar hoje, né? Porque todo mundo hoje é de adaptação imediata. Esse é um desafio que nós temos. Eu acho que todos vocês podem contribuir aqui com ideias sobre a administração. Né? Muito obrigado a todos pela presença. Parabéns aos novos membros da academia, né? Aos novos acadêmicos, né? E sucesso em todos os seus empreendimentos. Muito obrigado. Bom, nós vamos agora convidá-los para uma coisa boa, que é um coquetel comemorativo desse evento, que é tão formal, mas nós, às vezes, partimos para a informalidade, senão fica um pouquinho pesado. Professora Maria José, eu quero lhe dar um abraço, porque há muito tempo que eu queria fazer isso, tá? Posso fazer só uma observação de uma... Pode. Sabe por que o nosso querido palestrante empolgou lá atrás e nos empolgou agora? Eu só falar para vocês que tem a etimologia da palavra entusiasmo. Alguém sabe o que é isso? Qual que é a origem da palavra entusiasmo? Alguém sabe? Sabe? Sabe, né? Se o cara não sabe. Quer falar, professor? O senhor nos motivou lá atrás, motivou nessa noite, porque o senhor tem entusiasmo. Entusiasmo é um brilho que vem de dentro. Por isso que todos nós saímos dessa reunião, desse evento, motivados. Muito obrigado. Antes de nós sairmos, eu peço aos três que venham aqui à frente para tirar uma foto com a mesa diretora, por favor. Eu me senti instigado. O que eu queria lhe colocar seria o seguinte: não sei como fazer isso com todos, mas em relação a São Paulo, eu tenho uma proposta. Não existe laboratório mais significativo a nível global do que duas cidades gigantes e a sua conurbação. O processo de uma administração num local conurbado significa uma relação permanente entre os corpos presentes e participantes. Eu lhe desafio, eu junto alguns municípios do meu lado, que estão representados pela região metropolitana, isso é desafio mesmo. E você junta, eu lhe dou um endereço telefônico do seu lado, em São Paulo. Vamos somar esse eixo, esse macroeixo, num grande exercício acadêmico e de operação de um desafio de administração, convocando a juventude a perceber o que tem pela frente. Sadal, por favor, para você tirar uma foto aqui. Eduardo, todos, né? Todo mundo veio com parente, por favor, para tirar foto. A gente tira a foto, Eduardo tira. Vamos ficar aqui à frente, Paulo? É melhor? Não, porque está aqui, você... Então, aqui vocês não vão aparecer, né? Não, esse foi... Não. Dá para ver? Senão eles sobem aqui. Não, dá para ver, sim. Tudo bem? Dá para ver, se ficou na frente também. Ok? Ok?